Gostaria que abríssemos a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do verso 18. A palavra do Senhor fala assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir a graça, a misericórdia. Bendito Deus, Tu és soberano sobre nossas vidas, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem nos reunido nesse momento e falado aos nossos corações. Senhor, que o Espírito Santo, nesse momento, tome as nossas vidas na Tua presença e retira, Senhor, da nossa mente todo o embaraço. Tira da nossa mente, Senhor, todo o pensar lá de fora, para que nós possamos ter um foco só. E esse foco é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, fala conosco nessa noite, através do Teu Espírito, revelando a palavra, trazendo conforto ao nosso coração, trazendo também, Senhor, exortações firmemente aos nossos corações. Senhor, nós somos do Senhor, somos a Tua igreja e estamos reunidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Por isso, dá-me, Senhor, intrepidez no Teu Espírito para falar e também, Senhor, dá-nos intrepidez no nosso ouvido para ouvir, Senhor. Ajuda a Tua igreja, ajuda cada um de nós. É o que nós te pedimos, Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, penso que um bom ponto para nós começarmos os nossos estudos durante esse ano e para nós trazermos ao nosso coração o desejo que o Senhor Jesus tem, né? E aqui ele expressa muito claramente quando ele estava subindo para os céus para ser glorificado. Ele dá primeiramente ele chama os seus discípulos e diz para eles: toda autoridade me foi dada. Em Cristo Jesus, irmãos, há toda a autoridade desse universo. Nada ficou fora das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Cristo, com toda essa autoridade, habita dentro de você e de mim. Isso quer dizer que nós temos o poder no Senhor. Não porque nós temos alguma coisa, mas a palavra de Deus diz lá em Coríntios: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Esse tesouro poderoso vive em nós. Então ele tem todo o poder para dizer assim: toda autoridade me foi dada. Aí ele dá uma ordem: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, qual que é a nossa tarefa, irmãos, nesse tempo que o Senhor está chamando a sua igreja? Pregar o Evangelho. Não se preocupe, irmãos, em falar do Evangelho. Viva o Evangelho, né? Nós cantamos ali que nós vamos levar a nossa cruz e trocar a nossa cruz por uma coroa, né? Então nós temos que tomar a nossa cruz para que nós possamos dar um testemunho adequado aonde nós estivermos. As pessoas precisam ver Cristo em cada um de nós. E aí a pergunta é: nós estamos expressando a vida de Cristo aonde nós estamos? O Evangelho, as pessoas estão podendo ver o Evangelho nas nossas vidas? Não se preocupe em falar do Evangelho. Muitas vezes a gente diz assim: mas eu não sei pregar o Evangelho. Não queira. Viva o Evangelho. Viva o verdadeiro Evangelho, que as pessoas vão poder ler na sua vida a vida de Cristo.
E é esse evangelho, irmãos, que salva. É esse evangelho que traz luz para as pessoas. E eles vão querer saber por que você brilha tanto. E aí sim, aí você vai poder abrir a boca e expressar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse a incumbência de cada um de nós. É muito, aí a gente pensa assim, que alegria, que preciosidade. Realmente é uma preciosidade muito grande. Mas irmãos, há um preço a pagar. Há um preço a pagar. Porque ele não para no Evangelho. Ele diz assim, no verso 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esses que nós pregamos o Evangelho, nós precisamos ensinar. Né? Então, nós vamos ver, se o Senhor permitir, hoje nós vamos olhar o privilégio que nós temos de testemunhar. E também os reveses do nosso inimigo em fazer com que nós não testemunhemos do verdadeiro Evangelho. E se o Senhor permitir, no próximo final de semana nós vamos adentrar um pouco mais nessa questão de ensinar. Porque o Evangelho, a evangelização é você poder falar do Senhor lá fora. Mas quando entra nessa questão de ensinar, aí já traz para dentro da igreja. Aí já traz para dentro do corpo de Cristo. E aí sim há uma necessidade de nós nos aprofundar na palavra, há uma necessidade de nós ter um cuidado de uns para com os outros, mas o principal é, nesse momento, o que chama a atenção para nós é essa questão de ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Né? Então, e dentro dessa comissão que nós temos de ir, o Senhor diz: eu estou convosco todos os dias. Por que Ele diz que Ele estaria conosco todos os dias? Porque Ele sabe, irmão, que tem um inimigo que vai tentar nos calar. Ele sabe que tem um inimigo aí que não quer que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, seja anunciado. Ele quer que nós vivamos uma vida religiosa. Satanás quer que você creia no Senhor, mas que a tua vida não seja um testemunho para ninguém. E ele vem até junto com você para o culto, se você não tomar um posicionamento diante do Senhor. Se nós não tomar um posicionamento, ele vem junto, ele senta e fica todo alegre. Mas quando há alguém que toma a cruz, que quer realmente frutificar para o Senhor, aí sim, aí vai ter dificuldades, aí vai ter lutas, mas o Senhor garante que Ele estará conosco, Ele estará conosco todos os dias, Ele não nos abandonará. Então, nós vamos, com a graça do Senhor, andar um pouco pela palavra e ver o privilégio que muitos irmãos na Bíblia tiveram de pregar o Evangelho. Mas também nós vamos ver as lutas que eles tiveram e a vitória que eles tiveram em Cristo Jesus, né? Então, colocando esse texto aqui, aí nós podemos olhar o livro de Atos. Atos, capítulo de número 16, a partir do verso 19. O que está acontecendo aqui em Atos 16, antes de nós ler esse texto? Então, Paulo, né, todos os dias ele ia para a sinagoga e uma jovem, possessa de espírito maligno, todos os dias ia atrás deles dizendo: esses são aqueles que anunciam o Filho de Deus. Então estava falando algo, mas aí Paulo então expulsa aquele espírito maligno. E então as adversidades chegam para ele. E a gente vê no verso 19 o que aconteceu depois que ele expulsou o espírito maligno dessa jovem. A partir do verso 19 ele diz assim: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas,
os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unânime contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárceres, ordenando-os ao carcereiro que os aguardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todas. Amém? Então, irmãos, o que está acontecendo aqui? Paulo e Silas, pregando o Evangelho, agarraram e açoitaram eles e prenderam. E aí, por volta da meia-noite, o que aconteceu com eles? Eles estavam ali orando, louvando e glorificando o nome do Senhor. O que os irmãos acham? Então isso é crer no soberano Senhor das nossas vidas. Isso é crer, irmãos, que as dificuldades que nós estamos passando olhando para o Senhor. Nós devemos saber que quando nós estamos em dificuldades, a nossa vida está na presença do Senhor. Sabe, isso dá uma força para nós, isso dá uma alegria para nós, porque aqui eram açoites literais. As costas deles estavam ardendo, porque eles tinham apanhado realmente. Mas e para nós hoje, irmãos? Cansaço espiritual. Sabe, as dificuldades que nós temos na nossa casa, dificuldade que nós temos com os filhos, com o trabalho, em todas as coisas nós estamos sendo pressionados. Mas nós precisamos saber, irmãos, que essas dificuldades o Senhor está passando juntamente conosco. O Senhor não está nos abandonando, irmãos, assim como o Senhor não abandonou Paulo e Silas, porque eles tinham convicção de que eles estavam ali pregando o Evangelho, não porque eles queriam, mas porque eles foram comissionados pelo Senhor. E assim é nós, cada um de nós, o Senhor tem nos chamados a um propósito, para que Cristo seja revelado em cada um de nós. E isso vai custar algumas, como diz a palavra, nós devemos tomar a nossa cruz. Nós devemos tomar a nossa cruz, e a nossa cruz não é, assim como a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, ele se entregou naquela cruz, assim nós devemos nos entregar na cruz os nossos dedos, porque cruz fala de julgamento. Nós precisamos, irmãos, que os nossos atos sejam julgados diante do Senhor. E quando nós entregamos os nossos desejos para o Senhor, aí então Ele vai trabalhar em nós. Então, irmãos, temos que olhar para esses textos, temos que trazer para a nossa realidade que o Senhor foi lá e libertou aqueles homens. E mesmo com aquela dificuldade toda, eles não fugiram, porque, irmãos, o Senhor tinha o carcereiro. Se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que houve a salvação de uma família inteira por causa desse posicionamento deles. Sabendo que eles estavam ali, não porque eles fizeram algo de bom ou não, mas que estavam ali na presença do Senhor. Estava ali em obediência ao Senhor. Então o Senhor pôde usar eles para salvar aquela família do carcereiro, né? Se nós continuar lendo, a gente vai ver. E eu proponho que os irmãos leiam nas suas casas
o restante desse capítulo, que os irmãos vão ver uma família inteira sendo salva, porque por causa da obediência de 2 homens, né? Isso precisa chamar a nossa atenção, porque nós temos aqui com uma única finalidade de expressar a vida de Cristo, para que Cristo realmente venha a ser a nossa vida, né? Então esse ponto é muito importante. E nós ouvimos o Espírito Santo. Nós ouvimos o Espírito Santo. Olha o que o Senhor falou a Paulo. Vire a página aí no capítulo 18. Capítulo 18 de Atos, verso 9. Diz assim: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O que chama atenção aqui, irmãos, é o que o Senhor, falando para Paulo, diz: Paulo, não temas, eu estou com você. Porque, Paulo, você tem um objetivo nesta cidade. Tem muita gente que precisa ouvir o Evangelho. Então, seja forte, seja corajoso, porque eu tenho muita gente nesta cidade para ser salva. Sabe, o Senhor, e assim o Senhor tem falado conosco também, irmãos. Aonde que eu vou salvar? Aonde que está vindo as dificuldades, muitas vezes, que eu vou salvar vidas? Muitas vezes na nossa casa. Muitas vezes é os dos nossos, que as dificuldades vêm, e nós firmar no Senhor, muitos vão ouvir o Evangelho através da nossa dependência do Senhor. E muitas vezes nós estamos ali fora no nosso trabalho testemunhando do Senhor. Sabe, irmão, então o Senhor tem incessantemente dito para nós: olha, eu tenho muitos para salvar. Mas o Senhor só vai salvar, sabe como? Através de eu e você. Nós precisamos depender do Senhor, nós precisamos ouvir a voz do Senhor e nós precisamos viver a vida de Cristo, para que então nós possamos ser usados por Ele, né? Olha aonde o Senhor se coloca, irmão, um Deus Todo-Poderoso, que Ele precisa que eu haja. Como que Ele se colocou nessa condição? Ele se colocou nessa condição por amor a nós, usando nós como testemunho, porque quem pode ser testemunha, irmãos? Somente aquele que viu o acontecido. E eu sei aquilo que o Senhor fez em minha vida. Então eu sei que funciona, porque Ele fez na minha vida, né? E assim cada um de nós precisamos ter essa convicção, daquilo que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida dos meus parentes, do meu vizinho, do meu colega de serviço, daquele mendigo que está na rua, sabe? Então nós precisamos estar atento ao ouvir do Espírito Santo. Se Paulo aqui não tivesse atento ao Espírito Santo, ele poderia desanimar e ir para qualquer outro lugar, né? Mas aí ele não teria ouvido a voz do Espírito Santo dizendo: não temas, ninguém vai te fazer mal, cuida dos meus que eu cuido dos seus. Sabe? Então essa é a preciosidade da palavra do Senhor, e ela traz essa conotação para nós não desanimar, né? Nós vamos mais um pouquinho aqui ainda em Atos capítulo 4, vamos ler alguns versos nesse capítulo 4 aqui, trazendo essa exposição de que aquilo que a gente for fazer para o Senhor vai ter um preço que nós vamos pagar. É muito lindo o Senhor Jesus dizendo assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, tudo bem, vocês vão
façam discípulos, vocês anunciam minha palavra. Até aí é uma maravilha, né? Mas ele diz que no mundo que nós iríamos andar, nós iríamos ter aflições, nós iríamos ter dificuldade, sabe? Então isso tem acontecido, isso está na palavra. O Senhor nunca nos enganou, mas Ele disse assim: eis que eu vos dou o meu reino, né? Lá em Lucas ele diz assim: não te preocupe, ó pequenino rebanho, porque agradou ao Pai dar-lhes o seu reino, né? Então isso é preciosidade para nós, né? E aqui em Atos capítulo 4, no capítulo 3, todos nós já temos essa história muito clara, que Pedro e João vão ao templo e está um mendigo lá, alguém pedindo esmola na porta do templo, e pedindo esmola para eles, e eles então disseram: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus levanta e anda, né? Então quer dizer, era um paralítico que estava ali sem poder andar, e o Senhor então restaura a saúde daquele cidadão, e eles vão para o templo, e eles pregando o evangelho ali no templo, a inveja dos sacerdotes vem e prende eles, né? Então a gente imagina, irmãos, o Senhor, que preciosidade, o Senhor estava com eles, porque o Senhor curou aquele aleijado, e ele entrou para dentro e estavam cumprindo a ordem que Deus deu: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eles estavam testemunhando, mas aqui no capítulo 4, verso 5, diz assim: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades. Isso aqui, irmãos, eles já tinham pegado eles no capítulo 3, prendido e deixado lá, para que no dia seguinte então chamaram as autoridades e aí foram intervir eles, né? No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Então aqui nós podemos ver que estava toda a autoridade daquela cidade, tanto política como espiritual, estavam todos reunidos ali, né? Então eles perguntam para ele, e pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Fizesse isso o quê? Aquele homem ser salvo, aquele homem ser curado da doença que ele tinha. Ele era paralítico. Então eles curaram ele. Com que autoridade vocês fizeram isso, né? Aí no verso 8 diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, e aqui está o segredo, irmão. O único meio pelo qual nós podemos dar um testemunho real de Cristo é se nós estamos cheios do Espírito Santo. Se nós não estiver cheios do Espírito Santo, irmãos, nós vamos nos acovardar. O segredo está aqui. Por isso que a palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito, andai no Espírito, vivei no Espírito, porque o Espírito já habita dentro de nós. Todos nós que cremos na obra de Cristo, todos nós que nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, né? Agora, nós estamos dando caminho para esse Espírito se manifestar em nós, ou nós estamos acovardados? Porque o Espírito que nós recebemos é Espírito de poder. Lembra lá em Atos 2, o Senhor Jesus dizendo: permaneçam na cidade até que vocês sejam revestidos do alto com poder, né? Então eles vão para a cidade, ficam lá no cenáculo orando ao Senhor, e 10 dias depois da ascensão do nosso Senhor Jesus, então o Espírito Santo desce como língua de fogo e ele sai daquele cenáculo. Eram 120 homens, 120
vidas acovardadas, escondidas lá dentro daquele cenáculo. Mas quando eles recebem o Espírito Santo em forma de língua de fogo, ele sai dali com todo o poder. Então eles dão aquele testemunho em Atos 2, que 3.000 vidas foram salvas, através de poucas palavras. Por quê? Porque eles tinham o poder do Espírito, né? Então, irmãos, isso precisa ser em nossa realidade, e esse mesmo Senhor, quem fez isso, que encheu Pedro aqui com o Espírito Santo, é o mesmo Espírito que habita em mim e em você. É o mesmo, com o mesmo poder, com o mesmo desejo de se expressar para esse mundo de pecados, né? E ele diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é em seu nome que está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome debaixo dos céus, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E aí, irmão, se você ler o verso 13, você vai ver: ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus, né? Então, irmãos, veja só, o Senhor não chamou pessoas dotadas de sabedoria. O Senhor chamou aqueles que querem se entregar para Ele. Porque a nossa sabedoria que nós temos, a nossa sabedoria terrena, para Deus não tem valor nenhum, porque Ele quer encher nós com o Espírito Santo para nós podermos falar aquilo que Ele quer. Então, irmãos, através de todas essas autoridades, eles deram um testemunho claro do Evangelho, da graça de Deus, daquilo que Deus fez neles, e daquilo, então, eles sem medo nenhum, irmãos, porque, mais uma vez, irmãos, todas as vezes que nós nos propomos a servir o Senhor, nós temos que entender que tem um preço a ser pago, sabe, um preço de entrega, um preço de dizer assim: eu quero somente o Senhor. E eu querer somente o Senhor é sinal que eu tenho que negar todas as minhas vontades, os meus desejos, aquilo que eu mais quero, que todos nós temos vontade nessa vida. O nosso Senhor Jesus tinha uma vontade, e Ele expressou muito claramente lá no Getsêmani, irmãos, quando Ele disse: Senhor, Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E nós vamos colocar a nossa vontade diante do Senhor, mas nós vamos dizer: Senhor, passa por cima da minha vontade, estabelece a tua para a glória do Senhor. Então, irmãos, como nós precisamos, sabe, isso traz uma alegria muito grande no nosso coração, né? Traz uma alegria muito grande, porque nós podemos saber que nós vamos dar um testemunho, e esse Senhor, Ele estará conosco. Ele não vai deixar nós. Então, irmãos, para que nós possamos servir o Senhor dessa forma, Ele vai trabalhar em nós. Ele vai trazer luz, Ele vai trazer direção. Imagina, vamos só pensar um pouquinho, lá no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 homens, diante do rei, né?
Eles foram jogados naquela fornalha de fogo ardente, mas eles não foram lançados sozinhos. Lá estava Jesus com eles, numa comunhão íntima dentro daquele fogo, dentro daquela fornalha. Então, irmãos, você pode ter plena convicção que esse problema que você está passando, Jesus está com você, te dando força, te dando ânimo, sabe? E Ele está ali conduzindo a tua vida para a glória dEle, né? Então, colocando essas questões, irmão, para nós poder ver, os apóstolos foram os precursores que passaram pelo primeiro caminho, mostrando o caminho para nós, para mim e para você, para que trilhar esse caminho envolve uma negação completa da nossa vida, para que então a vida de Cristo possa ser manifestada em nós. Muitos de nós temos falado assim, aquele texto tão precioso de Gálatas 2:20, né? Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Então, isso é uma realidade que está acontecendo em cada um de nós. Mas o final do verso diz: e a vida que agora eu vivo-a na fé do Filho de Deus, no qual me amou e se entregou por mim. Então, quer dizer, aí é uma pergunta para nós: realmente a minha vida, ela é a vida de Cristo? Eu vivo a vida de Cristo no meu dia a dia, né? Então, que o Senhor nos ajude e nos socorra. Agora eu quero trazer para os nossos corações também o trabalhar do Senhor, o chamado do Senhor, o trabalhar do Senhor, o Senhor mostrando para nós, dizendo assim, ó, eu estou com você, não se apavore, isso que você está passando, você pode ser fortalecido por mim, né? Porque Ele disse que Ele não nos abandonaria, Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Agora vamos lá para Josué. Nós vimos algumas dificuldades que o Senhor trouxe para aqueles que testemunharam dele mesmo, e agora nós vamos ver o amor do Senhor para cada um de nós, o trabalhar do Espírito Santo em cada um de nós, o chamado que Ele tem tido para cada um de nós, e dizendo assim, ó, seja forte e corajoso. Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, ele nos diz assim, irmãos: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande para o oeste, até o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido.
Não te mandei eu ser forte e muito corajoso? Não temas, nem se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, temos que tomar essa palavra para nós e olhar para ela e dizer: Senhor, eu quero ser forte e corajoso. Senhor, eu preciso ser forte, porque, irmãos, na nossa limitação nós somos covardes. Quando nós enfrentamos uma dificuldade, a primeira coisa que nós fazemos é correr, sabe? E o Senhor, então, Ele está dizendo assim, olhe, eu estou contigo, não te desvie das minhas palavras, seja obediente a todo o que eu tenho mandado para você. Irmãos, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Agora a questão é, será que nós temos ouvido a voz do Espírito Santo para não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita? Essa é a questão, irmãos, que nós precisamos para que nós possamos, porque aqui diz assim no verso 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. E o Senhor disse assim, lá em Mateus 17, eu edificarei a minha igreja, é Mateus 16, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós cremos que nós somos a igreja do Senhor. Então, irmãos, é o Senhor quem está nos edificando. É Ele que está nos edificando dia a dia. E Ele nos deu a ordem de dizer assim, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E aqui diz assim, aonde você pisar a planta do teu pé, ali eu darei a você. Agora, como que nós realizamos essa verdade? Como que nós podemos nos apropriar desse poder que Deus tem depositado em nós, irmãos? Quando Ele diz assim, no verso 8, não cesses de falar desse livro, não cesse de pregar o Evangelho, né? Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Sabe? O segredo está aí, irmãos, é conhecer o Senhor. É se entregar totalmente para o Senhor, é saber que Ele está conosco, Ele é o nosso Pai, é o nosso Pai amoroso. O nosso Senhor Jesus é aquele que se entregou naquela cruz por causa de nós e está nos cuidando dia a dia, porque nós somos as suas primícias, sabe, irmão? Então precisamos compreender essas verdades para que a vida de Cristo realmente seja vivida aos pés do Senhor. Né? Então a gente olha esse texto e ele diz, quantas promessas ele dá, ele traz para nós, e ele diz assim, seja forte e corajoso, sabe? Ele nos equipou, mas ele diz assim, agora ande, sabe? Ande, você precisa andar, você precisa colocar o pé, né? Eu estava dando nós estudamos esse texto pela manhã, na mesa do Senhor, e está dando até um exemplo. Todos nós aqui, quase todos fomos pais, e muitos de nós, quando nosso filho estava na idade já de ficar de pé, todos nós colocamos os nossos filhos em cima dos nossos pés e seguramos pela mão para que e nós íamos dando os passinhos. E nós não dávamos passo grande, nós dávamos passinhos pequenos para quê? Para que eles pudessem começar. E é isso que o Senhor fez. Quando nós nascemos de novo, é isso que o Senhor fez. Mas sabe, irmãos, quando aquela criança já está se firmando um pouco, nós seguramos ele e soltamos ele. Para quê? Para que ele possa se firmar e andar. Agora, nenhum de nós, quando ele começou a dar os primeiros passos, nenhum de nós saiu de perto dele. Nós íamos atrás, cuidando para que aquela criança não caia
E assim é o Senhor conosco, irmãos. Ele tem conduzido nós, mas Ele está na nossa retaguarda, Ele está cuidando de nós. Irmãos, nós estamos aqui em Josué, voltem em Êxodo capítulo de número 14. Olha que texto precioso, irmão, para nós ver o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Êxodo 14. Em Êxodo 14, o povo de Israel tinha saiu do Egito, estava em rumo ao deserto, antes deles atravessar o Mar Vermelho. Só que quando eles chegaram no Mar Vermelho, antes deles chegar no Mar Vermelho, eles estavam andando pelas encostas das colinas e só tinha aquele caminho. Só que lá na frente tinha água, tinha o mar. Como que eles iriam passar? E então o faraó vem com seu exército por trás para atacar eles. Mas veja só, capítulo 14, verso 19, como que o Senhor é precioso. Disse assim: então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então veja só, irmão, a coluna de fogo ia mostrando o caminho. Então ele sai da frente, ele estava à frente mostrando o caminho pelo qual eles deveriam andar. Mas como o exército estava vindo atrás, essa coluna sai da frente e vai para a retaguarda. Agora para quê, irmãos? E o verso 20 diz assim: e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam se aproximar-se. Então o que estava acontecendo aqui? Quando os egípcios estavam perseguindo o povo de Israel, então o Senhor sai da frente e vai para a sua retaguarda para cuidar. Então deixa claro para esses daqui, claro para o povo dele, e escuridade para aquele outro povo que não conseguiram se aproximar. Então o mar se abre e aqueles homens então passam, né? E eu imagino, irmãos, que a gente muitas vezes tem uma imaginação, eles passaram rápido. Não foi rápido, irmão. 2 milhões de pessoas passando aquele mar, com crianças, com seus animais. Eu imagino quanto tempo eles demoraram para passar. E ali estava o Senhor cuidando, para que os egípcios não se aproximassem. Quando eles passaram, então os egípcios entraram no mar, e então o Senhor volta às águas e afoga todos eles. Para nós ver o cuidado que o Senhor tem conosco, o cuidado que Ele cuida. E isso tem acontecido conosco, irmão, no nosso dia a dia. O Senhor tem cuidado dos seus. Ele não vai nos desamparar, né? Um outro exemplo muito precioso também, que nós precisamos compreender, aqui então esse exemplo é do povo que ia entrar na terra de Canaã, né? E a terra de Canaã significa, na Bíblia diz assim, as insondáveis riquezas de Cristo, né? Isso Canaã tipifica as insondáveis riquezas de Cristo. E nós hoje, como que nós possamos conquistar as riquezas, a vida de Cristo, em obediência à palavra dele? Por isso que ele diz aqui, ser forte e corajoso, né? Mas nós temos uma outra palavra também da restauração, né? Daquele povo quando eles foram cativos na Babilônia, quando o Senhor traz aquele povo de volta para a sua terra, para que eles edifiquem a cidade de Jerusalém, então eles começam a edificar o templo.
E aí eles recebem algumas dificuldades dos povos dali, e eles então abandonam a construção do templo e vão cuidar das suas vidas. E o Senhor usa Ageu, né? E eu gostaria que nós fôssemos lá para o livro de Ageu. Então esse povo, eles estavam construindo as suas próprias casas. Então quando chega o tempo, o Senhor usa o profeta Ageu para chamar a atenção deles. E então o Senhor dá uma palavra muito firme para Ageu falar com Zorobabel e Josué, né? Então aqui em Ageu capítulo 2, a gente vai ver algo muito precioso da parte do Senhor, trazendo uma palavra e penso que para nós vai ser de muita ajuda no nosso dia a dia, no trabalhar do Senhor em cada um de nós, né, para que a vida de Cristo seja manifestada em nós, né? Aqui fala assim no verso 1, no capítulo 2, verso 1. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vede agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Por que o Senhor disse isso? Porque Ele viu que a casa dele estava abandonada. Porque Ele viu que aquela restauração que estava se fazendo ali não era nada. Porque, irmãos, se nós olhar esse texto aqui e olhar nesse mesmo capítulo, o verso 9, o Senhor expõe para eles como é que seria essa casa quando ela estivesse edificada. Ele diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui, irmãos, a primeira casa do Senhor estava lá em Jerusalém. E a segunda casa do Senhor é a igreja do Senhor. Nós somos, então, a glória da igreja do Senhor é muito maior do que aquele primeiro templo lá em Jerusalém, né? Então, como o Senhor chamou a atenção, porque eles tinham abandonado o templo e estavam fazendo as suas próprias casas. Se nós lermos o capítulo 1, a gente vai ver isso. Mas no verso 4 aqui desse capítulo 2, ele segue dizendo assim: ora, pois, se forte, Zorobabel, filho, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, não sair quando saísse do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temam. Olha só, então o Senhor chama a atenção através do profeta Ageu, para que aquele povo voltasse. Então, depois dessa palavra, Zorobabel e Josué tomaram uma posição diante do Senhor e começaram a construir novamente o templo, né? Então isso chama muita atenção para nós, porque nós somos o templo do Senhor. Nós, como igreja do Senhor, formamos o templo do Senhor, porque cada um de nós, o nosso corpo, é santuário do Senhor, né? E aí, como está? Está bem guardado? O Espírito Santo tem livre acesso?
Sabe? Então, irmãos, só que uma palavra que o Senhor chama aqui para nós: seja forte, seja corajoso, sabe? Não temas as dificuldades que virão, né? E para nós se encaminhar para o final, irmãos, eu gostaria de ler um texto lá em 2 Crônicas. Penso que esse texto a gente começa a ver e a gente vai poder perceber que o Senhor realmente é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que guarda, e o Senhor é um Deus que está conduzindo a nossa vida. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, aqui há uma situação bastante complicada para Josafá, que era o rei de Jerusalém. Um exército muito grande estava vindo contra eles, e ele então ficou, quando avisaram ele que esse exército vinha contra eles, ele ficou com medo, ele ficou temeroso. Então ele se pôs diante do Senhor, ele convoca os seus súditos para se colocar diante do Senhor. Então eles clamam pela visitação do Senhor, e o Senhor dá uma palavra tão preciosa para ele, que nós vamos ver aqui no verso, a partir do verso 14, que diz assim, a resposta do Senhor. O precioso é se os irmãos puderem ler todo esse capítulo na sua casa, meditar nele, mas o que eu quero chamar a atenção é para aquilo que o Senhor está chamando a nossa atenção hoje, que Ele é aquele que cuida de nós o tempo todo e nunca vai nos desamparar. Ele diz assim no verso 14, dizendo assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Beneia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos, todo ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha só que palavra, o Senhor dizendo assim, quando nós nos propomos a servir o Senhor, a testemunhar do Senhor, quando as dificuldades que nós estamos passando, eu penso que muitas vezes nós é porque não demos ouvido ao Espírito Santo, mas o Espírito Santo incansavelmente, ele diz assim: não temas, continue olhando para mim, não olhe para as dificuldades, olhe para mim, porque essa peleja você não vai conseguir vencer, essa peleja é minha, eu é que vou lutar por você. Aí ele diz assim, mas o texto segue dizendo assim: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zim, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará. E ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então, irmãos, prestemos muita atenção, que o Senhor não vai tirar nós do problema que nós estamos, porque está doendo. Não vai. Ele vai deixar você passar, mas Ele vai te mandar, assim como Ele mandou vocês. Seria muito bom, o Senhor disse para eles: a peleja é minha, não é de vocês. Então tá bom, então nós vamos ficar aqui, o Senhor vai lá. Não, o Senhor disse: vocês vão ao encontro deles, mas vocês tomem posição. E qual que é a nossa posição, irmãos? Diante das dificuldades, diante das
dos reveses que a vida tem trazido para cada um de nós, porque não são poucos. Não vamos aqui achar que nós somos privilegiados, que nós não temos problema, porque todos nós temos. Agora o Senhor diz assim para nós: não temam, tomem posição. E qual que é a nossa posição, irmãos? Paulo e Silas, à meia-noite, com as costas todas lenhadas, adoravam e cantavam hinos ao Senhor. A nossa posição é a adoração, irmãos. Essa é a única posição nossa. Mas está doendo, Senhor. E Ele sabe muito bem que está doendo. Mas Ele está ali conosco. E Ele está dizendo: não temas, essa peleja é minha. Essa dificuldade você não vai vencer sozinho. Lembra lá de João, capítulo 15, né, verso 6, se eu não me engano: sem mim vocês não poderão fazer nada, né? Aí no outro verso: se vocês permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, né? Se as minhas palavras permanecerem em vocês. Então esse é um ponto muito precioso, irmãos, para nós olhar para a palavra do Senhor e ver como nós temos um Deus que cuida. Esses são alguns textos que nós temos muito mais, mostrando o cuidado que o Senhor tem com cada um e o alerta que o Senhor tem trazido para cada um de nós. Não se afaste, busque a minha face, né, porque eu estou pelejando por vocês, né? Então, que o Senhor realmente, irmãos, possa ganhar o nosso coração nesta questão de adoração a Ele e não olhar as dificuldades, porque dificuldade nós teremos, e como eu falei, e nesse ano vai intensificar muito mais as dificuldades para a igreja do Senhor. Não somente para a igreja, mas para o mundo todo. Mas a igreja tem algo que o inimigo está, como diz lá Daniel, que nos últimos tempos o inimigo magoaria o coração dos santos, né? Ele vem trazendo um desgaste ao coração dos santos, do Altíssimo, né? Então, que sejamos preparados para as dificuldades olhando para o Senhor, né? Então nós vimos algo muito particular de cada um de nós, né? Para nós analisar diante do Senhor. E se o Senhor permitir, no próximo final de semana nós vamos terminar aquele texto lá, para que mostrando e cuidando de cada um, ensinando cada um a viver a vida no Senhor. Então fala da igreja, da comunhão da igreja que nós precisamos ter. Amém? Senhor nosso Pai, nós te louvamos. Senhor, como nós somos gratos. Nós não éramos nada, mas hoje nós somos a tua igreja. Precisamos ser purificados de muitas coisas ainda, Senhor. Mas glórias a Deus que Cristo vive em nós. E esse Cristo é poderoso para nos limpar. Senhor, por isso nós te clamamos nessa noite. Senhor, que através do teu Espírito toca em nós. Mostra para cada um de nós, Senhor, aonde nós temos que entregar ao Senhor, para que o Senhor limpe o nosso coração. Senhor, como nós precisamos de uma visitação do teu Espírito. Como nós precisamos que o Senhor convença o nosso coração. Pai, porque o nosso coração é duro, o nosso coração é teimoso. Mas, Senhor, o Senhor trocou o nosso coração. O Senhor nos deu um coração de carne, um coração que é moldável, um coração que confia no Senhor, que não confiamos mais em nós mesmos, mas confiamos no Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor, nesse tempo em que nós vivemos aqui nesse lugar, Senhor. Aviva a tua obra para que nós possamos dar um pleno testemunho, porque a vida do Senhor tem um objetivo em nós,
pregar o Evangelho, falar do Teu amor, expressar o Teu amor aonde nós estiver. Por isso nos socorre, Senhor. Que essa palavra, Senhor, não se perca em nosso coração. Que o inimigo não consiga tirar essa palavra do nosso coração, mas que o Senhor arraigue ela em nós, para que ela produza para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite. E continua pelejando por nós, Senhor. Por misericórdia, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor.